Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Amadas amigas e amigos, vou. Qualquer coisa me diz para eu voltar a ler aqui uma parte que eu parece-me que não li. E eu vou ler, não sei o que é que vai dizer, vamos ver. Este livro é de 1537. Vamos ler. A abertura do sétimo selo. Logo que o cordeiro abriu o sétimo selo, se fez um silêncio no céu, quase de meia hora. A glofa, a glosa ordinária, deve ser glosa, a glosa ordinária, ou glofa, a glosa ordinária entende por este breve silêncio o tempo que Deus concederá para que façam penitência os que foram pervertidos pelo anticristo, assim como os judeus tiveram 42 anos para se arrependerem depois da paixão do Salvador. A glosa ordinária entende por este breve silêncio o tempo que Deus concederá para que façam penitência os que foram pervertidos pelo anticristo, assim como os judeus tiveram 42 anos para se arrependerem depois da paixão do Salvador. Na maior parte dos expositores modernos tomam este silêncio por um assombro e admiração dos espíritos celestes. Ao verem tantos males permitidos por Deus na fuga ao verem tantos males permitidos por Deus na sua Igreja, causados pelos homens ímpios, e as gravíssimas penas que estão para cair sobre estes seus inimigos. Com as gravíssimas penas, ao verem tantos males permitidos por Deus na sua Igreja, causados pelos homens ímpios, e as gravíssimas penas que estão para cair sobre estes seus inimigos. E se diz daquele silêncio que durou quase meia hora, para denotar que os espíritos celestes se admiram de tudo isto por um breve espaço de tempo, e que logo se aprofundam no abismo dos juízos de Deus, venerando os decretos do mesmo Senhor a respeito do género humano e duração do mundo que ele então lhes manifesta, não com palavras, mas por uma comunicação interior, conveniente à natureza dos espíritos. Declara, pois, o Altíssimo a toda aquela augusta Assembleia que tem logo de extinguir sobre a terra toda a geração dos homens, em que muitos milhares hão de perecer eternamente,
pelo desprezo e criminal abuso que fizeram das suas graças e superabundantes benefícios, e todos os cortesãos celestes ouvem com profundo respeito estes veneráveis segredos do Altíssimo Deus, com a sua infinita sabedoria e inefável providência. Governou sempre o mundo desde o primeiro instante em que a sua omnipotência o extraiu do nada, e a sua justíssima resolução que toma para a sua total ruína. Em que a sua omnipotência o extraiu do nada, e a justíssima resolução que toma para a sua total ruína. Som da sétima trompeta. Apocalipse, capítulo 6. Tocou o sétimo anjo a trompeta, e ouvir-se-ão umas grandes vozes no céu que diziam: o reino deste mundo foi feito reino do nosso Senhor, do seu Cristo, e reinará por séculos dos séculos. Amém. E logo os 24 anciãos que estão sentados nos seus tronos à vista de Deus se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: nós vos rendemos graças, Senhor Deus omnipotente, que és, que eras e que há de vir, por haveres entrado na posse do teu grande poder e do teu reino. As gentes se irritaram, e chegou o tempo da tua ira. As gentes se irritaram e chegou o tempo da tua ira, o tempo de julgar os mortos e recompensar os profetas teus servos, e aos santos, aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, é de exterminar aos que corromperam a terra. Abriu-se então o templo de Deus no céu, e foi vista a arca do seu tabernáculo, do seu testamento, no seu templo, e fizeram-se vozes, relâmpagos e um terremoto, uma grande chuva de pedra, Já o divino, o Senhor, começa a reinar, porque já ele glorificou os seus profetas e castigou os seus inimigos. Evidente presságio do que terão para padecer todos os impenitentes pecadores, depois da destruição do reino da impiedade e do pecado, reinando eternamente a justiça, como diz São Paulo no capítulo 15 da sua primeira carta aos fiéis de Corinto. Dirigem-se, pois, aquelas aclamações dos cortesãos celestes a louvar e glorificar ao Senhor por entrar na posse de todos os reinos do mundo, reconhecendo ser já tempo de que o Omnipotente não permita dali em diante que haja de reinar alguma potência humana, mas que só ele, com o seu eterno Filho, terão a posse de todo o domínio pelo imenso espaço dos futuros séculos. Depois, os 24 anciãos
assistentes ao Supremo Trono, se prostrarão diante do Todo-Poderoso, oferecendo-lhe os seus obséquios e rendendo-lhe as aclamações devidas, por entrar na posse de toda a potência. Ele que era, que é e que há de ser, sendo ele só o que é princípio, sendo ele só o que é princípio e fim de todas as coisas, o que foi seu Criador, assim como é conservador seu, e que será logo para com todos os homens seu supremo juiz. Os mesmos anciãos acrescentam, dizendo: as gentes depravadas se irritarão e se revoltarão contra vós, e estabelecendo o culto infame dos ídolos, aplicarão todos os seus esforços para abolir o vosso santo nome sobre a terra. E agora os ímpios e o anticristo e anticristãos se encheram de furor, vendo e experimentando os rigorosos flagelos com que vós os castigueis, mas em vão e para seu mal, por ser chegado o tempo da vossa ira e das vossas vinganças. Aliás, tem durado das vossas vinganças. Afaz ou Atlas tem durado o mundo. Atrás tem durado o mundo, só se for isso. Atrás tem durado o mundo. Convém, pois, agora chamar a juízo toda a geração dos homens, para dar aos vossos fiéis servos a recompensa que têm merecido, e exterminar os vossos inimigos, que ainda procuram arruinar o vosso culto e corromper novamente o mundo. Depois deste elogio e aprovação solene que dão os cortesãos celestes aos decretos divinos que lhes revelou o Todo-Poderoso, abriu-se o templo de Deus no céu e foi vista a arca do seu testamento, para indicar que o misericordioso Deus tem satisfeito a todas as condições da sua aliança com os homens a respeito deste mundo, que ele vai destruir. Note-se que aquele templo é composto ou formado das almas escolhidas, dos seus méritos e do seu prémio. E da arca dizem alguns autores que há de ser a mesma do Testamento Antigo, que foi escondida por Jeremias profeta, como consta no verso 16 do seu 3º capítulo, fundando-se aqueles padres neste discurso, que parece justo vir no dia do juízo a própria arca, juntamente com a Sagrada Cruz, para se ver que Deus é autor de um e outro
Testamento, e também para que a mesma arca onde estava a lei acuse no divino tribunal aos transgressores e console aos observantes dos seus preceitos. Porém, como estas coisas se representaram a São João em visão imaginária, pois no céu não há templo nem arca do testamento, nem o mesmo céu propriamente se abre. Deve-se entender neste lugar pela arca a humanidade gloriosa do nosso Redentor Jesus Cristo, e também o corpo místico do mesmo Senhor, que é a sua Santa Igreja, ou a congregação dos santos já glorificados no céu. No capítulo 10 do Sagrado Apocalipse, ouvimos o anjo que estava com um pé no mar e outro na terra para publicar solenemente que depois do som da trompeta não haveria mais tempo. Desculpe. Tocada, pois, a trompeta, termina-se o período do tempo, designado para a duração do mundo. Ao som da trompeta segue-se a destruição de toda a fábrica do universo. E esta destruição é anunciada pelos terríveis finais dos relâmpagos, vozes, terremoto e uma grande chuva de pedra, que mostram a ira de Deus armado para o último extermínio dos ímpios. E depois disto segue-se logo a efusão do sétimo cálice da ira de Deus. Derramado o sétimo anjo o seu cálice no ar, saiu do templo uma grande voz que dizia: está feito. E seguiram-se logo relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto grande, qual nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal e tão grande era aquele terremoto que a cidade grande foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações que caíram, e Deus se recordou da grande Babilônia, para lhe dar a beber o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugirão e os montes desaparecerão, e caindo do céu uma grande chuva de pedra, como de peso de 1 talento, e os homens blasfemarão de Deus por causa do flagelo da pedra, porque foi sumamente grande. Derramou-se o sétimo cálice sobre o ar, que ocupa o espaço entre o céu e a terra, para denotar que os juízos de Deus vão recair sobre todas as obras da criação, e também por ser este elemento de onde o Todo-Poderoso tem expedido com maior estrépito o que serve de matéria para as suas vinganças, como raios, tempestades, epidemias, etc. Ferindo, pois, aquele anjo o elemento do ar com a efusão do seu cálice, depois de flageladas as outras partes do universo, disse em alta voz:
está feito, ou está concluída a obra, ou, mais claro, tudo, Senhor, que haveis mandado está cumprido. E seguindo-se logo aquele maior terremoto, como exórdio das espantosas penas preparadas para os pecadores, que depois de verem tantos flagelos estarão ainda impenitentes nos seus delitos. O céu, por todas as partes, parecerá como ofendido pelos contínuos e espantosos relâmpagos, e o ar, no mesmo tempo, retumbará por todos os lados, com vozes confusas de horríveis estrondos, e a terra abalada até aos fundamentos, pelas violentas sucessões do geral terremoto, será o maior indício da total ruína do universo. Aqui declara o texto que a cidade grande será dividida em 3 partes, e nós já notamos no verso 8 do capítulo 6 que esta cidade grande será Jerusalém, capital então do reino do Anticristo, que ali terá a sua ordinária residência. E o ser dividido em 3 partes, se não foi efeito daquele espantoso terremoto acima referido, pode-se entender por uma fatal divisão dos seus habitadores, porque um dos maiores castigos com que Deus costuma punir a qualquer cidade é permitir que entre nela o espírito da dissensão e discórdia, de modo que não haja nos seus moradores algum vínculo de união. Todas as outras cidades do mundo serão igualmente subvertidas, porém Deus se lembrará particularmente no seu furor das 2 grandes Babilônias, Roma e Constantinopla, ou dos seus imperadores e vassalos, como do Anticristo e seu povo. Assim, por causa da impiedade com que se opuseram ao seu culto em favor da idolatria, como pelo sangue inocente que derramaram e crueldades que praticaram com os seus fiéis servos, a sucessão geral daquele terremoto será tão grande que as ilhas fugirão em um momento, submergidas no mar ou despedaçados contra o continente, e também os montes desaparecerão no mesmo tempo, arrasando-se com estrépito espantoso sobre a face da terra, e seguir-se-á logo aquela medonha tempestade de grossas pedras, que fará por toda a parte um geral destroço. O historiador Filostorgio refere
que no ano de 404 caiu sobre Constantinopla uma grossa chuva de pedra, cada uma das quais tinha a grandeza de um ovo, e algumas delas pesavam 8 libras. Porém, as que o nosso texto dá a entender serão todas incomparavelmente maiores, porque suposto que o peso do talento que terá cada um delas no tempo de São João era diverso, segundo o valor que lhe davam as nações. Em qualquer delas é grande o exército, porque o talento ático pesava qualquer delas é grande o excesso, porque o talento ático pesava 62 libras e meia, e o hebreu, falando do menor, pesava 20 libras, quando o maior 62. E contudo, apesar de tantos e tão formidáveis castigos, a maior parte dos homens, coisa estranha, continuarão obstinadamente nas suas antigas iniquidades, sem querer entrar em si mesmos para fazer penitência e implorar a divina misericórdia naqueles últimos momentos da sua vida. Antes, pelo contrário, porão o cúmulo à sua maldade, blasfemando contra Deus, que lhes faz padecer aqueles rigorosos flagelos. Confirmação disto mesmo pelo vaticínio dos profetas. Como todo o género humano está condenado a perder a vida, todos os que escaparem salvos dos falta aqui umas páginas, pois é. Celebração do juízo universal. Então diz o Senhor no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus: aparecerá o final do Filho do Homem no céu, aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todos os povos da terra chorarão e verão ao Filho do Homem, que virá sobre as nuvens, com grande poder e majestade. E o mesmo diz o nosso profeta no capítulo 1 do seu Apocalipse. Ele aqui vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até os dos mesmos que o traspassaram. E todas as gentes da terra se lamentarão quando o virem, querendo dizer o nosso apóstolo que ao ver ele com os olhos da alma, vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com a majestade e poder e grande, via no mesmo tempo a imensa massa de género humano apresentada à vista do seu trono, com aqueles seus inimigos que lhe encheram o corpo de feridas e trespassaram com os cravos, reconhecendo já tarde que aquele grande Senhor, para Redentor seu, por sua culpa, se lhes fez objeto de terror e espanto. Com efeito, depois de ressuscitados por ordem do Omnipotente, todos os homens
desde Adão até ao último dos mortais, verão todos os filhos de Deus descer das regiões superiores do firmamento, sentado como um trono sobre as nuvens de um maravilhoso resplendor, cercado de toda a magnificência da sua divina majestade, acompanhado de todos os esquadrões angélicos e precedido da sua própria cruz, que foi o adorável instrumento para a redenção do género humano. Assim, pois, quando o Filho do Homem, diz o mesmo Senhor no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, vier na sua majestade, acompanhado de todos os seus anjos, então sentar-se-á ele sobre o trono da sua glória, e estando juntas diante dele todas as nações, fará separar uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas de entre os cabritos, e porá as ovelhas à mão direita e os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estarão à sua mão direita: vinde, benditos de meu Pai, a possuir o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e deste-me de beber. Então lhe responderão os justos: Senhor, quando te vimos nós ter fome e te damos de comer? Quando ter sede e te damos de beber? E o rei lhes responderá: na verdade vos digo que quantas vezes fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequenos, a mim mesmo o fizestes. Então dirá também aos que estarão à sua mão esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, aparelhado para o diabo e para seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Então dirão eles também: Senhor, quando te vimos nós ter fome ou ter sede e deixámos de te assistir? E ele lhes responderá: na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes menores, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno e os justos para a eterna vida. E assim mesmo conclui o nosso profeta no verso 15 do citado capítulo 20. Todo aquele que se não achou escrito no livro da vida foi lançado no tanque de fogo e enxofre. No tanque de fogo foi lançado no tanque de fogo para toda a eternidade. Tal deve ser o grande espetáculo que porá final termo às contínuas revoluções com que a figura do mundo lisonjeia os nossos olhos e entretém os nossos afetos. Tal o grande dia do Senhor, dia tremendo do seu final juízo e último complemento do seu reino
do seu reino, do seu reino, dia de calamidade e desesperação para uns, de paz e consolação para outros, dia de prazer para os justos e de terror para os ímpios, como o dia decisivo da eterna sorte de todos os homens. Impressa, pois, esta importante imagem pelo Divino Salvador nos corações dos primeiros fiéis, os fazia pacientes nas perseguições, alegres nos trabalhos e gloriosos nos opróbrios. Depois, esta mesma foi a que susteve a fé dos mártires, que animou a constância das virgens, que adoçou aos solitários e a aspereza dos desertos, e a que em todos os tempos promoveu a piedade de todos os justos, e a que livrou da última perdição a não poucos ímpios. Pois quem deixará de temer e tremer, prevendo com os olhos do Espírito e reflexão atenta, que separados os povos da terra para a parte direita e esquerda do Supremo Juiz, estará cada qual imóvel no sítio que lhe tocou por sorte. Os justos, com os olhos dirigidos ao Filho do Homem, de quem esperam a sua redenção, e os ímpios com os olhos em terra, quase como penetrando os abismos, para descobrir o lugar do seu eterno destino. Proferida, pois, sobre uns e outros a irrevogável sentença, os venturosos predestinados, levantando-se no ar com o Filho do Homem, exclamarão com imenso júbilo: Ah, Senhor, quanto sois rico em misericórdia! Vós coroastes os vossos dons, recompensado os nossos méritos. E os ímpios, pelo contrário, amaldiçoaram o autor do seu ser e o dia fatal do seu nascimento, ou antes se enfureceram contra os mesmos como verdadeiros autores da sua perdição e fatal desgraça, e abrindo-se logo os abismos, irão os infelizes condenados para os eternos suplícios, e voarão os justos para a imortal vida. Quando será logo? Concluo agora e repito ainda: qual será o ímpio que não tema e não procure reformar a sua vida, ponderando e prevendo com certeza que a sua eterna sorte seguirá uma das partes daquela imutável alternativa, tendo de ficar para sempre ou com Satanás e seus sócios, ou com Jesus Cristo e seus santos, o que assim suposto, como indubitável
certo, indubitavelmente certo, pergunta-te a ti mesmo para que parte ficarias se agora fosses conduzido ao Tribunal Supremo e emenda logo o descaminho que achares nos teus costumes. Amém. Está muito bom. Ficamos por aqui. Já estão 40 minutos. E é assim, amadas e amados, para refletir na mensagem, realmente, se fôssemos chamados hoje perante o Juiz Supremo para dar contas dos nossos talentos, para dar conta de tudo que semeamos, escolhemos, tudo que aprendemos, tudo que fizemos e não fizemos e havíamos fazer, ou ter feito, tudo o que pensamos, desejamos, tudo o que lutamos, não lutamos, havíamos ter lutado. Se fosse hoje, chegarei que não, mas parece-me que descobri a mensagem que foi criada. Se fosse hoje, que nós fôssemos chamados a juízo, como é que estava a nossa vida? Que contas tínhamos para apresentar? Temos que escolher. Perceberam a mensagem? Não há nada que enganar. Temos que escolher a quem queremos eternamente seguir e para quem eternamente queremos semear e acompanhar, semear, criar. E é assim, amadas, amados, estou muito cansado, só não ter dormir, mas há coisas, eu às vezes faço umas viagensitas assim, meias, e às vezes ao passar sinto coisas, apercebo-me de outras, por toda a parte. Há que parar para refletir. Há muita gente que pensa que Deus, ou não se lembra que Deus vê tudo, sabe tudo, vê dentro das quatro paredes o que se está a passar. E quando Ele não gosta, manda lá o Espírito, ou os anjos. E a partir de agora, a partir destes tempos que estamos a viver, não há nada que enganar. Já se trata da afronta. Quem não respeitar e a sua lei começa a ser afronta. Sabem o que é que isso quer dizer? Se o diabo quer os que afrontar, são esses que ele vai levar. Não vai levar os outros. Que agem com ética e moral, com dignidade. Esses não. Esses são a luz do mundo. A luz que resta no mundo. A luz que resta no mundo. Que pode fazer avivar a chama do mundo e fazer ressuscitar o espírito da família, o espírito da humanidade. A humanidade é a família e o espírito da família foi destruído. Está
a ser destruído totalmente. Não pode ser. Chegou a hora de começar a fazer as contas e prestar contas. O diabo tem 7 anos para dar contas de tudo o que fez. Mas vós não. Vós tendes a vossa hora. Para o diabo podeis ser gado, podeis ser porcos, podeis ser o que eles quiserem que vós sejais. Até baratas que eles comem. Até baratas que eles comem e querem ensinar os nossos filhos a comer. Obrigar. Ou obrigar, e a nós. É preciso escolher o caminho que eternamente querem seguir e com quem querem acompanhar. Portanto, não há nada que enganar. Chegou o tempo de todos decidirem mostrar no seu tempo, na porta do seu tempo, quando for aberta, quem lá está a morar. Sabes quem lá está a morar? Será o Espírito Santo que recebe o Espírito do Pai e do Filho para lá habitar? Ou quem lá está a morar? Quem está a morar aí? O que andaste a semear? O que andas a semear? O que andas a plantar? O que andas a fazer? E a luz mostrar. Os anjos continuam a apontar. Até o último momento, eles vão apontar. Até a porta da graça se fechar. Já foste, acordaste. Vais ter que pagar. Escolhe. Escolhe. És obrigado a escolher. Se não escolheres, no caminho que estiveres, a quem vais pertencer. E abraços. E todos refletimos, que vamos refletir bem nestas palavras, amados, muito honestamente, até hoje, por tudo que eu investiguei, por tudo que eu estudei, por tudo que eu verifiquei, ninguém brinca com Deus. Nunca ninguém se ficou a rir de Deus. E a maior parte padeceram da pior forma. E agora, se desta vez vai ser como a terra nunca viu, nem mais vai ver, imaginem o que já aconteceu. Se agora vai ser pior, tirem assim uma ideinha com o vosso livre-arbítrio. O que será pior do que está escrito que Deus já fez a quem não obedeceu? E agora imaginem o que será pior do que isso. Será antes, reparem uma coisa, antes Deus castigou e eles morreram, ceifou. Agora não. Porque é que a terra nunca viu nem mais vai ver? Porque agora os traidores, os ladrões, os invejosos, os gananciosos, os assassinos e outros enganadores do diabo, temos de dar contas.
É só ver como está tudo. E depois há uma coisa, temos que ver e provar um, outro e outro e assimilar, ver toda a informação. Depois verificar e vai achar. Amados, eu ia falar uma coisa, mas parece que não tenho autorização. Desculpem, às vezes acontecem estes cortes assim, porque Deus dá uma visão de outras coisas. Pode não bater certo, ou pode não ser conveniente, ou para quem está a ver ou vai ver. Deus é que sabe, eu tenho fé e acredito nele e sigo com ele. Segundo o que eu entendo, comunico diariamente, a todo momento, às vezes nem descanso, mas é por amor. Às vezes encontro pessoas interessantes que até gostava de perder um bocadinho de tempo, quando elas têm alguma cultura, inteligência. Eu gostava às vezes de perder um bocado de tempo com essas pessoas simpáticas, essas pessoas amoráveis e instruídas, pessoas que se preocupam em saber quem são e o que andam a fazer, qual é o propósito, o destino, tudo. Se uma pessoa não quer saber o quem é, o que vale, que significado tem isto tudo? Nenhum. É mais um. É como dizem os brasileiros. É mais um da manada. É, mas quem quiser pertencer à manada, que continue a nanar e a comer palha e farinha milha lamber e ficar todo contente, com o rabo a torcer, e quando der por ela já está no precipício, já está outro atrás a seguir, a empurrar, vai morrer. Está tudo escrito. Abraços, mais uma hora, ai que grande vida.